Olá, eu sou Ana Carolina Lopes e eu vou apresentar o trabalho desenvolvido por mim junto com os professores Flávio Castro da Silva e Marcos Alexandre Teixeira para o Web 8.0. O nosso trabalho é uma revisão de literatura sobre rastreabilidade de produtos orgânicos para pequenos produtores. Bom, os pequenos produtores e os agricultores familiares, eles encontram nesse nicho da agricultura orgânica uma forma de se desenvolver socialmente e economicamente, além de agregar valor para os seus produtos e contribuir para a preservação ambiental. Só que para se manterem competitivos nesse mercado, eles precisam atender às demandas dos consumidores. E estudos recentes, como o de Cunha e o de Hoppe, mostram que os consumidores cada vez mais buscam, na hora da compra, identificar atributos como sustentabilidade, origem e segurança daquele alimento. E, além disso, a transparência naquele processo, tanto nas fases de produção quanto de comercialização, também tem um potencial de influenciar bastante nesse mercado de orgânicos. E considerando um cenário mais recente, com a pandemia de Covid, Sarota mostra no estudo dele que a rastreabilidade ela vai ter um grande papel no desenvolvimento desse mercado. Então, um sistema de rastreabilidade que seja adequado para atender às necessidades daquela unidade produtiva, que atenda à legislação nacional e que garanta a usabilidade tanto do produtor quanto do consumidor, ele vai ter um papel de grande importância nesse cenário. Bom, para esse estudo, como comentado, ele é uma revisão de literatura, então foram feitas pesquisas no portal de periódicos CAPES e também diretamente nas bases Cielo e Scopus. As palavras-chave usadas foram rastreabilidade, orgânicos, pequenos produtores, agricultores familiares e Rio de Janeiro. Essas palavras elas foram combinadas através do operador AND, que seria o operador e foram combinadas em pares e em trios para as buscas. Essas buscas foram feitas de trabalhos tanto em português quanto em inglês para aumentar o número de trabalhos que retornassem, né, como resultado, e outros critérios usados também foram a seleção de trabalhos que tivessem revisão por pares e que fossem de acesso aberto. O objetivo de todos esses limitadores seria de obter um cenário da rastreabilidade, tanto a nível mundial, principalmente para produtos orgânicos, e refinar também isso para a realidade brasileira, em especial no Rio de Janeiro, e também para pequenas propriedades, quando possível. E além dos trabalhos, foram usados como referência leis, manuais internacionais, normativas, para dar um embasamento mais rico, um embasamento teórico para os resultados e para as discussões. Bom, foi demonstrado pelos estudos, né, principalmente o de Willer, que o Brasil ele tem um mercado de orgânicos muito forte, ele é o maior mercado de orgânicos da América Latina e essa demanda é crescente, especificamente para o estado do Rio de Janeiro. Essa agricultura orgânica ela começou a se desenvolver na década de 80 e tornou o estado um pioneiro nessa prática. Os principais valores, né, para o desenvolvimento desse mercado foram a consciência ambiental, até frente à agricultura convencional no estado, a produção de alimentos mais saudáveis e a criação de uma cadeia de valor para esses pequenos produtores. Os padrões do Codex eles definem a rastreabilidade como a habilidade de seguir o movimento de um alimento através de estágios específicos de produção, processamento e distribuição. E considerando essa definição, a principal dificuldade é justamente garantir que tem esse controle de ponta a ponta dentro da cadeia. Então, considerando isso, a tecnologia blockchain, a nível mundial, ela se apresenta como uma possível solução, porque com essa tecnologia, o alimento ele pode ser rastreado em tempo real. E grandes companhias como Walmart, Subway, em parceria com empresas de tecnologia como a IBM, elas vêm desenvolvendo esses sistemas utilizando a tecnologia blockchain para a cadeia, né, de rastreabilidade de alimentos em diferentes países, como Estados Unidos, China, França. Só que essa tecnologia é uma tecnologia bastante avançada, usada a nível mundial, só que esse processo de rastreabilidade ele tem pontos positivos e negativos. Um ponto negativo seria que a documentação, essa implementação de uma tecnologia blockchain, ela demanda muita documentação exatamente de cada fase para fazer esse rastreamento de ponta a ponta. E isso pode ser um gargalo, principalmente no cenário de pequenos produtores e agricultores familiares. Porque esses produtores, eles normalmente trabalham sozinhos ou apenas com a ajuda da família, então essas atividades um pouco mais complexas poderiam ser um gargalo ali no momento da documentação. Além disso, autores como Benevides, eles destacam que também durante o transporte muitas informações são perdidas. Então, isso acabaria atrapalhando também o processo de rastreabilidade. Rabelo também fala que muitas vezes essa comercialização, principalmente vinda de pequenos produtores, ela é feita através de atravessadores, ou existem empresas ou pessoas ali no meio da cadeia produtiva que fazem essa comercialização, o que também dificulta a fluidez do processo de rastreabilidade. Por outro lado, pensando nos aspectos positivos, a implementação de um sistema de rastreabilidade
pode justamente ajudar a ter o maior controle nessas unidades de produção, justamente porque esses sistemas vão precisar ser implementados, uma documentação vai precisar ser feita ali na cadeia produtiva, e isso, num primeiro momento, ela pode parecer que vai gerar um custo maior de investimento, mas depois do processo implementado, isso pode gerar uma diminuição dos custos de produção e, apesar do valor final do produto aumentar em alguns casos, isso vai agregar também valor, então vai atender essa demanda de mercado. Outros resultados interessantes que nós achamos também é que muitos estudos de rastreabilidade eles focam nas perspectivas do produtor e do vendedor, né, do comercializador do produto. Só que, na verdade, estudos como o de Lean mostram que o consumidor ele é parte fundamental desse processo. Então, a rastreabilidade ela tem que levar em consideração o papel do consumidor e a demanda de mercado para que o sistema seja considerado um sucesso, né? Não só a implementação tenha sucesso, quanto como aquilo ali vai ser visto no mercado. E diferentes estudos mostram que adaptar esse sistema para uma perspectiva mais centrada no consumidor pode ter benefícios na hora da implementação e da aceitação desse sistema no mercado. Com a expansão, né, desse mercado de orgânicos, principalmente nos cenários mais atuais, diversas empresas estão entrando em fases diferentes desse processo. O exemplo são as empresas que vendem cestas orgânicas, que são uma forma que os pequenos produtores encontram para comercializar esses produtos. Essas empresas muitas vezes também podem atuar como facilitadores nesse processo, porque eles vão fazer a interface do produtor com o consumidor final, então eles vão contribuir ali no meio da cadeia para esse processo de rastreabilidade e estudos também, como o de Davi, mostram que a internet e o uso de ferramentas diferentes também contribui, porque se traduz o que é feito no campo para uma linguagem mais acessível ao consumidor. Então, essas informações de backstage, como eles mostram nos estudos, também pode ajudar tanto no processo de rastreabilidade quanto na percepção de valor agregado por parte do consumidor. Bom, as considerações são que toda essa revisão de literatura foi fundamental para traçar esse panorama da rastreabilidade e também possibilitou esse contraponto das escalas, tanto em nível mundial quanto no cenário do Brasil e no Rio de Janeiro, e também nesse contraponto de aspectos positivos e negativos. Os estudos eles confirmam que os consumidores eles estão cada vez mais atentos e demandando mais informações acerca dos alimentos que eles consomem. Então, garantir essa transparência em toda a cadeia produtiva é uma demanda que já precisa ser atendida pelo mercado. E a literatura também traz diferentes tecnologias, como a tecnologia blockchain, que já é implementada e já tem sucesso, né? Já tem resultados positivos para esse processo de rastreabilidade. Mas, em contraponto, talvez essa seja uma tecnologia muito rebuscada para um primeiro momento, para uma pequena propriedade ou para um agricultor familiar. Então, toda essa revisão ela foi fundamental, principalmente no desenvolvimento do trabalho daqui para frente, que é um trabalho com rastreabilidade e focando nos pequenos produtores, porque foi possível identificar esses gargalos, esses pontos que precisam ter atenção, como a documentação, todo esse trabalho em campo, como é feita a comercialização, se é através de atravessadores, se é através de empresas de cestas, ou se é diretamente com unidades maiores, como mercados e feiras, e entender todo esse processo para entender onde são os gargalos e as maiores dificuldades, focando em pequenos produtores e agricultores familiares, foi fundamental através de literatura para desenvolvimento e sugestão de um sistema que seja realmente eficaz e que atenda às demandas do mercado. Obrigada pela atenção.